Damos então continuidade ao estudo da nossa UFCD 5062, língua portuguesa. Estamos no módulo 3, a comunicação escrita, e o objeto de aprendizagem de hoje é o 3.3, coesão e coerência textual. O que é que se pretende com este objeto de aprendizagem? Pretende-se distinguir coesão de coerência textual, identificar mecanismos de coesão, avaliar a coerência de um texto e produzir textos coesos e coerentes. Em termos simples, coesão refere-se à ligação gramatical e lexical entre os elementos de um texto, enquanto coerência se refere à relação lógica e significativa entre as ideias que são apresentadas. Coesão tem mais a ver com a gramática e com a parte lexical, a coerência tem a ver com a lógica das ideias que são apresentadas. A coesão é, dita de forma simples, é a cola que une as partes de um texto, garantindo que as frases e os parágrafos estejam conectados de forma fluida e gramaticalmente correta. Já a coerência é a propriedade que torna um texto compreensível e significativo como um todo. Um texto coerente apresenta informações de forma organizada e progressiva, sem contradições ou ambiguidades, facilitando a interpretação e o entendimento da mensagem. Coesão textual. Refere-se à forma como as partes de um texto se conectam, garantindo que as ideias fluam de maneira lógica e compreensível. Ela pode ser alcançada através de diversos mecanismos, como o uso de pronomes, conectores, repetições controladas e outros recursos que evitam ambiguidades e repetições desnecessárias. Refere-se à ligação entre frases e parágrafos. Usa mecanismos linguísticos para garantir fluidez. Exemplo, usa pronomes, conectores, elipses, sinónimos. Elipses é quando eu retiro algo da frase, quando eu excluo, faço desaparecer. Exemplo, o cão ladrou. Ele estava com fome. Aqui o pronome ele retoma o cão e eu evito a repetição do nome cão. Um outro exemplo poderá ser eu gosto de ti, neste caso eu gosto de café, de ti, de chá. O verbo gosto é omitido na segunda parte da frase. Eu não digo eu gosto de café, eu gosto de ti, eu gosto de chá. Eu faço aqui uma elipse, não é? Faço desaparecer o verbo gosto e a frase mantém na mesma o seu significado. Há aqui um exemplo de coesão textual. Coesão referencial é um mecanismo linguístico que estabelece relações entre diferentes partes de um texto, permitindo que o leitor compreenda a referência a elementos já mencionados ou que serão mencionados a posteriori. Essa conexão é feita através do uso de pronomes, artigos, numerais, advérbios e entre outros elementos que retomam ou antecipam termos num texto. Não precisam ficar assustados com esta nomenclatura de artigos, numerais, advérbios, pronomes, porque é intuitivo, como já vamos ver. Exemplos de coesão referencial. O livro estava na mesa. Ele era muito interessante. O pronome ele retoma o livro. Eu evito a repetição. Outro exemplo. Isso eu não aceito. A falta de respeito. O pronome isso antecipa a falta de respeito. O jogador foi muito elogiado. O atleta recebeu muitos aplausos. O termo atleta substitui o jogador. Fui à praia e diverti-me muito. O sujeito eu é omitido. Comprei um carro, o veículo é novo e vermelho.
carro e veículo são termos relacionados, são termos equivalentes. Agora passamos para a conexão lexical. A coesão lexical refere-se ao uso de diferentes recursos linguísticos para evitar a repetição excessiva de palavras e manter a clareza e fluidez de um texto. Ela pode ser alcançada através de substituições, sinónimos, hiperónimos, expressões equivalentes, reiteração, que é a repetição intencional da mesma palavra, ou outros mecanismos como a elipse, que é a omissão de palavras recuperáveis pelo contexto. Ou seja, eu percebo qual é a palavra, omito-a, porque percebo pelo contexto qual é a palavra que foi omitida. Exemplos de coesão lexical. Ele vendeu a mota. A mota estava a dar-lhe muitos problemas. Há aqui uma repetição propositada da palavra mota. Gostaria de aprender idiomas estrangeiros. Conhece alguma escola de línguas? Neste exemplo, vemos a substituição da palavra idiomas por uma sinónima, línguas. Outro exemplo. O Tomás é fisioterapeuta numa clínica. Ele tem uma bela profissão. A palavra fisioterapeuta é um hipónimo do hiperónimo profissão. Vamos lá colocar isto de forma mais clara, mais simples. Fisioterapeuta é como que um exemplo, é um hipónimo, um exemplo da palavra maior, onde ela cabe, que é profissão. Já é o hiperónimo, a palavra maior, onde fisioterapeuta cabe. Por isso é que fisioterapeuta é o hipónimo e profissão é o hiperónimo. Há outros hipónimos de profissão. Por exemplo, professor, formadora, técnico de informática, mecânico, são tudo hipónimos do hiperónimo profissão. Agora surge-nos a coesão interfrásica, que se refere à maneira como as frases estão conectadas num texto, criando uma unidade de sentido. Exemplos de coesão interfrásica. Estava cansado e precisava dormir um pouco. Por isso, decidi fechar os olhos. Temos aqui palavras que ligam várias frases, criando uma unidade de sentido, criando uma única frase lógica. Eu gosto de ler. Além disso, também gosto de escrever. Está a chover muito. Por isso, as ruas estão alagadas. Ou seja, a forma que eu encontrei para ligar estas duas frases é por isso. Há aqui uma coesão de frases. Primeiro, ele chegou a casa. Depois, foi tomar banho. Outro exemplo. Passamos agora a falar de coerência, em vez de coesão. Coerência textual. Relaciona-se com sentido e com a lógica do texto. As ideias devem estar interligadas de forma compreensível. Exige conhecimento do mundo e progressão temática e tem alguns princípios. Um deles é o princípio da não contradição. Um texto não pode apresentar informações contraditórias. Por exemplo, um texto sobre uma pessoa que é alérgica a leite e afirma depois que ela bebe leite de vaca, esse texto é incoerente. O princípio da não tautologia. Um texto não deve repetir a mesma informação de várias maneiras diferentes sem necessidade. Por exemplo, um texto que diz: o João entrou no carro, embarcou no veículo, introduziu-se no automóvel e partiu. É incoerente porque repete a mesma palavra, a mesma ação, com palavras diferentes. Que é entrou, embarcou, introduziu-se. Há uma repetição desnecessária. É o princípio da não tautologia que confere
coerência textual. O princípio da relevância. As ideias apresentadas num texto devem estar relacionadas entre si com o tema central. Um texto começa a falar sobre o aquecimento global e de repente muda para um assunto completamente diferente, seria incoerente. Coerência narrativa. Num texto narrativo, as ações e personagens devem seguir uma sequência lógica e temporal. Por exemplo, num texto que narra um encontro, não faz sentido que a personagem fique com fome e ao mesmo tempo seja alimentada com um jantar que ela acabou de preparar. Porque a sequência narrativa não deveria ser essa. Se vai narrar um encontro, não deveria ser essa. A coerência semântica. As palavras e expressões utilizadas num texto devem ter significados que se conectam de maneira lógica. Por exemplo, um texto que diz: gasta-se muito comprando pouca comida, tudo está tão barato. É incoerente, não é? Pois o gasto elevado com pouca comida não combina com preços baixos. E a coerência genérica. O tipo de texto utilizado deve ser adequado ao contexto e ao objetivo da comunicação. Por exemplo, um manual de instruções não deve ser escrito em formato de narrativa, com personagens e cenários. E pronto, cá está a webgrafia consultada. Encontramo-nos no próximo objeto de aprendizagem.